favor, já inicie aí a gravação. Em primeiro lugar, os meus cumprimentos a todos os presentes, os excelentíssimos senhores integrantes, embargadores integrantes da Câmara, os excelentíssimos representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, os servidores públicos e os senhores advogados e demais presentes a essa sessão. Invocando a proteção do Altíssimo, eu declaro aberta a sessão ordinária número 17, de 24 de maio de 2023. Inicialmente, eu tenho a satisfação e a responsabilidade de assumir a presidência desta segunda Câmara de Direito Público, composta por julgadores tão comprometidos com a realização da justiça e tão capacitados para isso. Eu justifico aqui a minha participação virtual nessa primeira sessão, mas já havia assumido outros compromissos de trabalho com o núcleo de departamento ou com o núcleo de depoimentos especiais e também por conta de férias. Então, já havia agendado esses compromissos, não pude ter a condição de estar presente. Eu gostaria de fazer também aqui uma menção de agradecimento à desembargadora Nailde, que tão prontamente se dispôs a presidir na minha ausência, e também é uma honra participar juntamente com ela, de volta, né, à nossa casa. E vamos, então, agora a nossa pauta. Obrigada, desembargadora Teresneu, pela acolhida, e é sempre um prazer servir a nossa Câmara aqui, seja na condição de presidente, seja na condição de vogal. Obrigada. Parabéns. Janaíde, obrigada mesmo. Então, passamos aqui ao início dos nossos trabalhos. Como primeiro ponto, nós temos a apreciação e aprovação da ata número 16 de 2023, realizada em 17 de maio de 2023. Aprovada? De acordo. De acordo. Em segundo, os processos com retirada de mesa. Há apenas retirada de mesa 2 da minha relatoria. Gostaria que consignasse, Ismênia. 5.38, agravo de instrumento 063, 60, 80, 03, 20 e 22. Agravante Estado do Ceará, agravado Vitor Bruno Silva de Albuquerque. E o processo 541, agravo de instrumento 063, 7864, 15 de 20 e 22. Agravante é Pompeu Imobiliária, Ireli e outros, e agravado Juliana de Cássia Freire Pompeu. Passando agora aos processos com pedido de vista. Nós temos o 2.1 da pauta. Apelação civil 000-9206-63-2011. Apelantes Eduardo Ribeiro Lima e outros. E apelado município de Beberibe, da relatoria do desembargador Gleidson Ponte. Passo aqui a historiar o pedido de vista deste processo. Na sessão do dia 17 de maio do ano em curso, após a sustentação oral do advogado Dr. Carlos Eduardo Maciel Pereira, a presidente em exercício desta Câmara, a excelentíssima senhora desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, passou a palavra ao eminente relator, que apresentou seu voto no sentido de conhecer os recursos de apelação civil para dar-lhes provimento em relação aos apelantes Antônio Ivanir Queiroz Peixoto Filho e VC Batista e Companhia Limitada, ME, e negar-lhes provimento em relação aos apelantes Eduardo Ribeiro Lima, Francisco Célio Oliveira dos Santos e Lucivaldo Torres Sombra. Na sequência, pediu vista dos autos para melhor exame da matéria o excelentíssimo senhor desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite, a quem eu passo a palavra para confirmar se o processo está em mesa para julgamento. Pois não, presidente, muito obrigado. Renovo aqui meus cumprimentos a todos os presentes, colegas eminentes da Câmara, principalmente a Vossa Excelência, desejando-lhe muito sucesso, muita sorte, e contem sempre conosco, conte, né? Com relação ao voto, vista, eu pedi mais para aprender com o desembargador Gleidson, como sempre, né? E vou acompanhá-lo integralmente. Apenas vou pedir para inserir, se já não foi, um voto vista, até para dar uma satisfação ao advogado que falou comigo por videoconferência na segunda-feira, entendeu? Mas eu acompanho integralmente o voto do eminente relator. Obrigada, desembargador Evaldo.
Então, passo a palavra à desembargadora Iraneide para ratificar o voto provisório ou votar como melhor lhe aprouver. Senhora presidente, aproveitando também que é a minha vez para falar, queria desejar a Vossa Excelência um ótimo trabalho aqui na presidência da Câmara e colocar à disposição de Vossa Excelência naquilo que Vossa Excelência precisar e realmente aqui já mais uma vez parabenizando por agora iniciar a administração aqui da Câmara. Seja muito bem-vinda, desembargadora. Muito obrigada. E com relação ao voto, Excelência, eu ratifico o voto provisório que eu já havia manifestado, acompanhando a relatoria. Obrigada, desembargadora Iraneide. Então, anuncio o julgamento por unanimidade, pelo conhecimento dos recursos de apelação, dando provimento em relação aos apelantes Antônio Ivani Queiroz Peixoto Filho, IVC Batista e CIA Limitada, ME, e negando provimento em relação aos apelantes Eduardo Ribeiro Lima, Francisco Célio Oliveira dos Santos e Lucivaldo Torres Sombra. Passaremos agora aos processos com pedido de preferência. Nós temos o 3.1, sem sustentação oral. Número do processo na pauta, 5.81. Embargo de declaração cível 010-50-66-86-2015. Relatoria da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Embargante, Oliveira Augusto Maase Advogados. E embargado município de Sobral. Anuncio o julgamento, embargos de declaração conhecidos e providos. Passando aos processos com sustentação oral. Nós temos número do processo na pauta, 5.112. Apelação cível 014-839185-2019. Relatoria do desembargador Luiz Evaldo Gonçalves Leite. Apelante, Maria Imaculada Maia Saboia. E apelada, superintendente da Autarquia de Urbanismo, Paisagismo de Fortaleza, URBFOR. O advogado se encontra presente na sala. Boa tarde, excelência. Sim, boa tarde. Doutor Davi Guimarães Mendes. Exatamente. Doutor Davi Guimarães, o voto do eminente relator atende aos interesses da apelante. A Vossa Excelência dispensa, então, a sustentação oral? Sim, excelência. Dispenso, apenas reiterando se houver, por acaso, algum tipo de divergência para que seja retomada a palavra, mas dispenso, sim, a sustentação. Pois não. Então, eu passo a palavra ao relator para a síntese do julgamento, o desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente. Eu vou me ater aqui ao caixa alta da emenda, acho que me parece que ser suficiente. Constitucional e administrativo, apelação civil em mandado de segurança, aposentadoria como voluntária, servidora da Enlurb, posteriormente transformada na URBFOR. Artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3º romano, da Constituição de 88. Redação vigente à época do pedido de aposentadoria. Cumprimento dos requisitos. Artigo 15 da Lei Complementar Municipal, número 214, de 2015. Tempo contado para fins previdenciários. Decisão administrativa que violou o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa. Recurso de apelação conhecido e provido, sentença reformada. E aqui a parte dispositiva, senhora presidente, se me permite. À luz do exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, com êxito do recurso apelatório para dar-lhe provimento, reformando o deciso, a fim de conceder a segurança requestada, reconhecendo o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária, conforme a legislação da época, determinando, por conseguinte, que o impetrado se abstenha de impor óbice a tal reconhecimento, sem custos, artigo 5º 5 romano da Lei Estadual 16132, 2016, e sem honorários advocatícios, artigo 25 da Lei 12.016/09. É com voto, presidente.
Pois não. Então, anuncio o julgamento, apelação civil conhecida e provida à unanimidade. Número do processo na pauta do próximo com sustentação oral, 5.78. Apelação civil 083-85-3447-2014. Relatoria desembargadora Maria Iraneide Moura Silva. Apelantes e apelados é a Metalgráfica Cearense S.A., MECESA, em recuperação judicial, e MECESA Embalagens S.A., também em recuperação judicial, apelante apelado do Estado do Ceará. O advogado que fará a sustentação se encontra em sala. Em excelência, doutor Lucas Cavalcante. Doutor Lucas Cavalcante. Pois não, doutor Lucas. O senhor dispensa a leitura do relatório, senhor doutor Lucas? Sim, excelência. Então, Vossa Excelência terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Senhores desembargadores, senhores funcionários, senhoras desembargadoras, boa tarde, senhor representante do Ministério Público e da Defensoria Pública. O presente ação declaratória, ela trata do pedido de reconhecimento do direito à não tributação a título de ICMS das mercadorias concedidas em bonificação pelas empresas autoras. Foi concedida a sentença com base em súmula do Superior Tribunal de Justiça, contudo, as apelantes apresentaram um recurso com vistas a corrigir alguns defeitos na referida sentença. Basicamente, a referida sentença julgou parcialmente procedente o pedido por entender que a parte foi sucumbente no que diz respeito ao pedido de não incidência do ICMS-ST, substituição tributária. Ocorre, excelências, que trata-se de um caso típico de nulidade da sentença por julgamento extra-petita, uma vez que, em momento algum, a empresa requereu a não tributação de ICMS substituição tributária. Até porque não poderia, tendo em vista que se submete à regra geral, débito-crédito, das operações de ICMS, como devidamente comprovado por meio dos seus relatórios Sintegra juntados ao processo. Então, nesse ponto, a sentença deve ser reformada, deve ser anulada no que diz respeito ao não reconhecimento do ICMS-ST. Além disso, nem na própria contestação apresentada pelo Estado do Ceará, tal argumento foi ventilado, tratando-se de um equívoco que tentou-se ser corrigido por meio de embargos de declaração, mas infelizmente não foram acolhidos. Por essa razão, nesse ponto, a título de preliminar, a parte requer que seja declarada a nulidade da sentença, porque não foi o objeto do pedido do referido processo. Efetivamente, como foi concedido, a empresa ela requereu que não fosse tributado o ICMS próprio, que se trata realmente das operações. Em relação a outro ponto que a sentença merece reforma, excelências, destaca-se o fato de que a sentença condicionou exclusivamente que a comprovação dessas operações somente poderia ocorrer por meio de contrato. A empresa juntou documentação, juntou as notas fiscais em que se comprova em que as operações foram realizadas a título de bonificação, com o CFOP adequado, com o registro em referência ao número do pedido, e também fica claro em que essas operações, até hoje, as empresas vêm tributando essas operações. Então, fica bastante claro que nessas operações houve uma tributação indevida, porque são documentos de declaração e produzidos unilateralmente pela empresa. A exigência de contratos formais é uma exigência, com todo respeito à sentença, mais descabida, tendo em vista que nas operações comerciais atualmente é até irrealizável que se exija contratos formais em todas as operações comerciais. É como se eu fosse a uma empresa comprar um material de construção, como muitas vezes as apelantes vendem, e eu exigisse um contrato formal de compra e venda daquela operação. E hoje os contratos, respeitando os conceitos de direito privado, os contratos podem ser realizados das mais diversas formas, até mesmo de forma oral, e que deve ser preservado pelo direito tributário. Então, nesse ponto, o que as apelantes solicitam é que a sentença seja reformada para que se comprove que essas operações ocorreram efetivamente pelos meios admitidos em direito, né? Que se apresente eventualmente pedidos, que se apresentem eventualmente provas de que as operações efetivamente ocorreram e o tributo foi devidamente recolhido, como o caso, né?
Terceiro ponto da apelação das recorrentes, no que diz respeito às empresas, basicamente é o pedido de restituição. Lembrando que trata-se de uma ação declaratória, não de mandado de segurança em que essa discussão caberia, mas tratando-se de ação declaratória, a empresa basta aqui no momento comprovar que efetivamente a tributação indevida ocorreu e restou comprovado porque as notas fiscais possuem o destaque de ICMS. Eventualmente, no momento de liquidação, no momento de cumprimento de sentença, momento subsequente ao trânsito em julgado dessa ação ordinária, é que se deverá ser exigida efetivamente a comprovação de que as operações pretéritas tiveram efetivamente o pagamento indevido. Nesse ponto, as empresas também apresentaram embargo de declaração, mas pois foi obscura a sentença no que diz respeito a isso, porque não claramente indeferiu o pedido de restituição, mas claramente é uma consequência lógica do julgamento parcial procedente o reconhecimento de que o pagamento indevido, eventualmente identificado na liquidação, deve ser devolvido. Né? Nesse ponto, a sentença foi obscura, foi contraditória e foi omissa no que diz respeito ao pagamento anterior. Né? Os valores efetivamente indevidos e que devem ser repetidos, seja por meio de precatório, ou RPV, ou eventualmente até o reconhecimento do crédito na escrita fiscal, eles devem ocorrer exclusivamente no momento de liquidação da sentença, em que a empresa apresentará os números e as documentações adequadas. E, por fim, excelências, as apeladas questionam também, uma vez que a sentença condenou unilateralmente a empresa em sucumbência. Conforme amplamente exposto, basicamente a empresa ela não é sucumbente em ponto algum, porque o ICMS-ST não foi objeto do pedido. O pedido de restituição é uma consequência lógica do pedido principal, sendo contraditória a sentença nesse ponto. Então, ela não poderia jamais ter sido condenada unilateralmente em sucumbência, quando quase a totalidade dos seus pedidos, ou a totalidade, foi reconhecida e foi julgada procedente. Por essa razão, nós requeremos que essa sucumbência seja totalmente invertida e a ação seja totalmente julgada procedente. Eventualmente, caso haja alguma eventualidade de pedido indeferido, que seja, no mínimo, declarado uma sucumbência recíproca entre as partes. Agora, a sentença claramente está contra o Código de Processo Civil, contra a distribuição equânime das partes no devido processo. Há também, excelências, um recurso de apelação da Procuradoria-Geral do Estado, em que, basicamente, eles pedem que seja reconhecido também que não incida o ICMS sobre as bonificações, mas que seja determinado que a empresa estorne o crédito decorrente das matérias-primas utilizadas. Acontece, excelências, que nesse caso também não merece prosperar o argumento do Estado do Ceará, uma vez que o argumento que ele utiliza é um argumento previsto na Constituição Federal, em que operações não tributadas, operações isentas e operações que não sofram, eventualmente, constitucionalmente, a incidência do ICMS, tenham a obrigação de estornar esses créditos. Ocorre que não é o que acontece no presente caso. O Estado do Ceará só está reconhecendo que não incide esse ICMS por uma decisão judicial. Né? Voluntariamente, o Estado não concorda com isso, nunca concordou. Desse modo, então, não seria o caso de se aplicar analogicamente a regra prevista na Constituição, de modo que a empresa ela seja mantida também o direito de manter os seus créditos. E no que diz respeito a esse ponto, as recorrentes pedem que seja negado provimento à apelação do Estado. Então, essas são as razões das empresas, senhores desembargadores, permaneço à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigado a todos. Obrigada, doutor Lucas Cavalcante. Passo a palavra à eminente desembargadora Maria Iraneide. Obrigada, senhora presidente. Meus cumprimentos ao doutor Lucas pela sustentação objetiva em favor das suas constituintes. Eu vou me ater à leitura da emenda, que eu creio solucionar a questão, e o voto em sua íntegra será disponibilizado após a sessão, tão logo seja permitida aqui pelo sistema. Então, a emenda está assim vazada. Apelação civil, tributário, ICMS, base de cálculo, não incidência, mercadorias, desconto incondicional, bonificação, prova das operações e bonificações, inexistência, estorno do crédito devido, recurso da Fazenda Pública conhecido e provido, recurso das autoras conhecido e provido em parte.
Sustenta a sociedade empresária apelante a preliminar de nulidade da sentença, alegando ser extrapetita, pois não pediu na lide acerca do ICMS substituição tributária, mas apenas o ICMS próprio. Estou rejeitando esta preliminar. 2. O STJ, no RESP de número 1.111.156, São Paulo, tema 144, submetida à sistemática dos recursos repetitivos, sedimentou o entendimento de que a bonificação em mercadoria constitui uma modalidade de desconto incondicional e, portanto, não integra a base de cálculo do ICMS. Denota-se do caderno processual que as empresas apelantes não provaram as operações realizadas tocante à circulação de mercadorias com descontos incondicionais, bonificação, não fazendo jus destarte à devolução pretendida. No caso entablado, o édito sentencial merece reforma no que pertine à exigência da prova de bonificação, isto é, além da nota fiscal ou documento auxiliar, cumulativamente exigir o instrumento particular, contrato. De sorte que esta relatoria entende ser displicente deste último requisito. 4. A evidência, não se sujeitando às operações de saída de mercadoria em bonificação ao ICMS, os créditos escriturais de ICMS devem ser estornados, já que não há direito ao aproveitamento nos termos do artigo 155, parágrafo 2º, inciso 2, a linha B da Constituição Federal. Portanto, a apelação do Estado conhecida e provida, e a apelação das demandantes conhecida e provida em parte. É como voto, senhora presidente. Obrigada, desembargador Iraneide. Passo a palavra ao desembargador Evaldo. Como vota, Vossa Excelência? Presidente, eu já havia examinado o processo por antecipação e, inclusive, votado de forma temporária, provisória, e agora quero ratificar o meu voto, pedindo as minhas desculpas ao eminente advogado. Como voto, presidente? Obrigada, desembargador Evaldo. Também me pronuncio no sentido de acompanhar a eminente relatora, por suas razões, e a ponderação foi calcada no exame, né, do processo, e por conta disso anuncio o resultado. Apelação civil do Estado do Ceará conhecida e provida, e apelação civil das demandantes conhecida e provida em parte, com rejeição de preliminar suscitada, julgamento unânime. Passando agora para... Presidente, só Sim. pela ordem, presidente. Pois não. Há um pedido expresso para afetar a questão de embargo de declaração em termos de sucumbência. Não sei se o voto chegou a contemplar isso. Bem, doutor Lucas, nós vamos prosseguir nos julgamentos e isso vai ser verificado e, naturalmente, embargos de declaração, se não estiver bem... Senhora presidente, se me permite, eu posso ler aqui a parte positiva que faz menção aqui. Então, aqui na parte positiva, eu rejeito a preliminar, conforme já disse, né? Sentença para no mérito conhecido das apelações civis, para dar provimento ao recurso do ente estatal e prover em parte o apelo da sociedade empresária. Impede a majoração dos honorários, advocatício, de sucumbências recursais em 13%, consoante dispõe o artigo 85, parágrafo 11 do CPC. Como voto. Então, confirmo o meu voto, e o desembargador Evaldo também, não é? Acredito que sim. Tem alguma observação? Presidente. Confirma? Confirmo, presidente. Conforme anunciado, o julgamento está encerrado deste processo. Passando agora ao processo 5, na pauta 5.96, apelação civil 025-72-3391-2021. Relatoria também da desembargadora Maria Iraneide Moura Silva, apelante Leandro Portela Aguiar, MEI, e apelado Departamento Estadual de Trânsito, DETRAN.
O advogado que requereu a sustentação se encontra em sala, Ismênia? Sim, Excelência. Pois não. Boa tarde a todos. O senhor, doutor Celso Costa, é isso? Isso. Doutor Celso, o senhor dispensa a leitura do relatório? Sim. Então, o senhor terá 15 minutos para a sua sustentação oral. Ok. Santíssima Senhora Presidente, eminente relatora, demais desembargadores, colegas servidores, demais advogados que estão presentes na sessão, boa tarde. Trata-se de uma apelação advinda da 14ª Vara da Fazenda Pública, originária de mandado de segurança, em que pretende o impetrante a tão somente baixa dos encargos advindos de veículos arrematados em leilão. Perante primeiro grau, a juíza não reconheceu a segurança, denegou a segurança, tendo em vista que não ficou comprovado nos autos de que os encargos assumidos, previstos em editais para os veículos, teriam sido realizados, tais como vistoria, emplacamento, pagamento de PVA desses veículos. A minha intenção perante Vossas Excelências é dar luz a uma particularidade do caso. Os veículos em questão são veículos destinados à sucata. Nenhum desses veículos voltaram a ser destinados ao tráfego em vias públicas. Então, assim, é dispensado desses veículos o retorno a uma vistoria, o pagamento de taxas advindos dessa aquisição. Esses veículos eles são destinados a desmanche. Como alguns sabem, todo veículo ele possui algumas identificações, sejam elas chassi, numeração de motor. Em veículos, a numeração no vidro é gravada ali para evitar fraudes. E o que ocorre? Esses veículos são arrematados, eles não são destinados à circulação, isso já é expresso no edital e no próprio recibo de aquisição, que eles não poderão voltar à circulação. E no caso, esses veículos eles não incidem sobre eles IPVA, necessidade de emplacamento, nem qualquer outra verba que o Departamento de Trânsito possa exigir. Esses veículos serão destinados à venda, vão ser desmanchados, venda de peças, venda do próprio motor, que tem essa possibilidade. E para que essa venda se realize, é preciso que os encargos, multas, taxas advindos anteriormente à realização do leilão sejam baixados. Existe previsão legal no CTB de que o prazo é de 10 dias após a comunicação do DETRAN da realização do leilão. Todos os leilões são advindos da época, entendo, até que tenha causado essa dificuldade, do período pandêmico. Então, são leilões, os veículos foram adquiridos em 2020, 2021. Então, assim, a gente ainda estava passando por aquele processo de adaptação. O impetrante, o proprietário, ele nunca teve esse problema, a não ser em virtude da pandemia. Então, ele busca, perante Vossa Excelência, a reforma da sentença que denegou a segurança, para que seja observado esse ponto. Entendo que é irretocável a sentença da excelentíssima juíza se os veículos fossem destinados à circulação novamente, mas não é o caso. Todos os 7 veículos são destinados à sucata. Então, é nesse intuito, foi essa a minha intenção de estar aqui presente em Vossa Excelência. Confesso que até um pouco nervoso, por ser minha primeira sustentação oral, na busca de reformar a decisão de juiz Acol, para que seja concedida a segurança e o DETRAN seja condenado à obrigação de fazer, de dar baixa nesses veículos. Então, somente isso. Desvincular os veículos das taxas de PVA, licenciamento e multas advindos anteriormente à realização do leilão. Ok? Agradeço desde já a atenção de todos e encerro por aqui minha sustentação. Obrigada, doutor Celso. O senhor se desenvolveu muito bem da sua tarefa, bem claro, conciso. Compreendemos bem a defesa dos interesses, né? A parte que o senhor representa. Eu passo aqui a palavra à eminente relatora, desembargadora Maria Iraneide, para a síntese do voto. Obrigada, senhora presidente. Queria parabenizar o doutor Celso e dizer que ele se tranquiliza, que ele não pareceu nem nervoso, viu? Saiu muito bem. Mas eu vou pela
a leitura da emenda, que eu creio solucionar a questão. Apelação constitucional e administrativo, mandado de segurança, veículos arrematados em leilão da PRF, AMC e AMTQ. Não comprovação das obrigações a cargo do impetrante, ausência de direito líquido e certo, sentença mantida, apelação conhecida e desprovida. Trata-se de apelação nos autos do mandado de segurança impetrado por Leandro Portela Aguiar, MEI, contra ato imputado como ilegal e abusivo ao diretor do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Ceará, DETRAN, com escopo de compeli-lo a proceder à baixa e desvinculação de todos os débitos incidentes sobre os veículos arrematados pelo impetrante. Restou concluído que o impetrante não logrou êxito em comprovar o cumprimento de sua parte na obrigação nos termos dispostos nos editais, a fim de que a autoridade dita coatora pudesse efetivar a baixa de registro com a desvinculação de débitos anteriores aos leilões. As obrigações contidas nos editais em relação aos veículos arrematados na condição de sucata não foram devidamente comprovados pelo impetrante, fazendo incidir o princípio da vinculação ao edital, precedente do STJ. A via estreita do mandado de segurança deve somente ser utilizada quando suficientemente demonstrada a prova pré-constituída que o apontado direito líquido e certo tenha sido violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública ou de agente que possa ou agente de pessoa jurídica no exercício de suas atribuições de poder público. A ausência dessa comprovação, com a necessidade de dilação probatória, inviabiliza a via estreita da ação mandamental. Portanto, excelência, a apelação conhecida e desprovida é como voto. Obrigada, desembargadora Iraneide. Passo a palavra para o voto ao desembargador Luiz Evaldo. Pois não, presidente, eu ratifico o voto provisório, acompanhando integralmente a eminente relatora. Obrigada, desembargador Evaldo. Da mesma forma, ratifico também o meu voto provisório, acompanho a eminente relatora e proclamo o resultado do julgamento por unanimidade, apelação conhecida e desprovida. Obrigada, doutor Celso, pela participação. Obrigado. Bem, concluídas as sustentações orais, eu indago aos representantes do Ministério Público e da Defensoria Pública se há alguma manifestação dos processos dos seus respectivos interesses. Doutora Darliane. Com relação à Defensoria Pública, nada a requerer, excelência. Obrigada, doutora Darliane. E ao representante do Ministério Público? A doutora Idelária. Doutora Idelária. Alguma manifestação? No que diz respeito aos processos do Ministério Público, nós os examinamos antes, observamos que converge integralmente a nossa compreensão dos argumentos lançados pelo nosso núcleo de recursos. Então, ratificamos integralmente todas as razões que foram formuladas, os processos de interesse do Ministério Público. Obrigada, doutora Idelária. Na sequência, eu indago aos demais integrantes da Câmara se ratifica os votos provisórios proferidos nos processos, os processos de pauta e extra-pauta nos sistemas SAGE e PJE. Inicio pela desembargadora Nailde, a quem concedo a palavra. Confirmo a votação provisória, desembargadora Tereza Neumann, em todos os processos. Pois não. Obrigada, desembargadora Nailde. Desembargador Gleidson. Muito obrigado, senhora presidente. Eu ratifico todos os votos que proferi na sessão provisória, lembrando apenas que há um processo da relatoria de Vossa Excelência que trata da matéria de FAO que a Câmara tem divergido
em todas as situações, e eu queria lembrar que esse processo está em julgamento e eu contrariei, pedindo vênia a Vossa Excelência. Pois não, desembargador Gleidson. Então, passo a palavra. Então, vamos fazer o julgamento, primeiro o julgamento deste processo estendido, acredito que já seja possível, porque é uma matéria recorrente, e vou, então, colher os votos. É o processo que anuncia, o 5.27, apelação civil 0211-212-33-2022. Eu vou reafirmar o julgamento, passando para, inicialmente, o julgamento pela turma. Em seguida, faço a extensão, se for necessário. Neste processo, indago a desembargadora Anaílde Nogueira como vota neste processo, porque já houve uma declaração de divergência, né, do desembargador Gleidson. Só um instante aqui, viu, desembargadora Tereza? Pois não. Vossa Excelência precisar de examinar com mais tempo. É uma questão recorrente, mas antes da chegada de Vossa Excelência, então, fique à vontade para... Desembargadora Tereza Lima, eu prefiro avaliar melhor e na próxima sessão eu me manifesto, né? Porque exatamente, né? Mais aconselhável, porque é uma questão que vem se repetindo e se confirmando divergências e também votos por maioria. Então, concedidas vistas a desembargadora Anaílde no processo de número 5.27 já anunciado. Passando agora para a desembargadora Maria Iraneide para a confirmação dos seus votos provisórios. Obrigada, senhora presidente. Eu ratifico todos os votos que proferi na condição de relatora e de vogal, dos que foram pautados no sistema SAGE e PJE. Obrigada, desembargadora Iraneide. Desembargador Evaldo. Da mesma forma, presidente, eu quero confirmar os votos por mim proferidos como relator, assim como vogal, em ambos os sistemas, seja SAGE ou PJE. Muito obrigado. Obrigada também. Da mesma forma, ratifico todos os meus votos provisórios proferidos, na qualidade de relator e vogal, em ambos os sistemas. Há algum registro? Fazer. Bem, então aqui foi concluída a nossa votação, e eu indago a nossa secretária, doutora Ismênia, o total dos processos julgados na sessão de hoje. 123 julgados. 120, né, julgados. Então, eu encerro a nossa sessão, agradeço muito o apoio dos colegas, que transmitem muita segurança, muita tranquilidade, a doutora também, Delária, com a sua presença tão nobre entre nós, doutora Darliane, especial atenção, né, sempre ao nosso lado, e cumprimentando a todos, declaro encerrada a sessão, e tenham uma excelente continuação de dia para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Obrigada a todos. Um prazer revê-los.